Tô na área, falando baixinho hoje. Aí, um abração a todos. Amém? Temos aqui uma palavra de Deus para trazer uma correção na sua vida, para que você possa alcançar os seus projetos. E Deus tem falado profundamente. Amém, irmãos? Ontem eu não pude fazer a live, ontem dia 5/11, eu fiquei impedido porque estava ocupado com algumas coisas, e hoje estou entrando aqui um pouquinho, porque eu estou na oficina mecânica, porque o meu carro está aqui na nossa salinha aqui, gostosinha, frio, geladinho, e o meu carro estava dando problema direto, lá rateando, e parece que hoje se conseguiu aí achar o problema. Louvado seja Deus. E eu estou sempre aprendendo, porque para se achar o problema, você às vezes tem que ir tem que ir uma, duas, 3 vezes, quantas vezes for necessário. E só vai ficar bom depois que você achar o problema. Aí você consegue achar uma solução. Se você quer uma solução, a palavra de Deus tem uma solução para você. E problemas sempre vão existir. E nós precisamos ser mais perseverantes em achar o problema. Não tem como você ter solução de algo se você não achar a causa. Tem muita gente aí com dor de cabeça já há anos e continua tomando Doril, dipirona, tomando os paliativos da vida que não resolvem a situação dele. Mas em nome de Jesus, eu estava aqui na salinha esperando. Natália Goulart, minha amiga, graça e paz, boa tarde, estou na área. Então eu estava aqui lendo a palavra, e no livro de Lucas, no capítulo 1, aí me deparei com algo interessante, algo que a gente já havia lido, mas eu achei muito interessante isso. Conta a história de Zacarias e Isabel. Ele era sacerdote e ela das filhas de Arão, de uma linhagem top da Bíblia, a linhagem top. E só que eram já de idade, e diz aqui o texto que era sacerdote chamado da linhagem de Arão, e era justo diante de Deus, era um servo de Deus, era um homem temente a Deus, que cumpria as suas obrigações para com Deus, mas vivia num dilema de não alcançar a realização dos seus projetos. Tinha família constituída, mas faltava algo, que era filhos. Era filhos, ele não tinha filhos. Deixa eu mandar uns convites aqui, que eu estou perdendo o pique, eu acho, viu? Convidar algumas pessoas, alguns amigos que estão online aí. Ontem até me interpelaram porque eu não fiz a live, mas eu estou num projeto novo, e esse projeto novo ele me demanda tempo, e ontem eu fiquei sem tempo para poder fazer a live. Foi isso, porque aconteceu algumas coisas que não estavam programadas. Aí coisas fora da programação atrapalham a gente. Mas voltando aqui, irmãos, então ele era servo de Deus, ele e a mulher tementes a Deus, pessoas que cumpriam as suas obrigações para com Deus. O próprio Lucas está relatando aqui quem era esse casal, e diz aqui que eles, versículo 7, Lucas 1:7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Então a improdutividade, a incapacidade de gerar era um problema para ela. Ela não podia gerar filhos. E não só esse problema, pastor Eliana, nós estamos na mesma cidade, estamos longe, né? Então, não só a esterilidade, mas também a velhice, sendo já avançados em dias. Então, 2 problemas para eles. Mesmo sendo pessoas tementes a Deus, que andavam na presença de Deus, que tinham bons testemunhos, tinham cargos diante da obra, era
eram respeitados na comunidade cristã, mas tinha essa debilidade, ser velho e ser estéril. E diz a palavra que esses dois fatores negativos, eles não eram um empecilho para que eles cumprissem as suas obrigações para com Deus. Tem gente que, por causa de alguma debilidade, alguma deficiência, alguns impedimentos, eles deixam de adorar a Deus, deixam de cumprir as suas obrigações, deixam de ir à igreja, deixam de ler Bíblia, eles deixam de fazer orações, deixam de fazer evangelismo, eles deixam de cumprir as suas obrigações para com Deus, o que não é o caso deste casal, porque eles faziam os seus compromissos, mesmo ela sendo estéril e mesmo sendo velhos, né? Tem muita gente aí que é novo, mas já parou muito tempo na obra de Deus, já não consegue mais cumprir, né? Amém? Nem o fato de ir na igreja não consegue mais. Muitos estão tristes porque estão estéreis ou estão velhos de igreja e passou por frustração, não alcançaram as realizações, ficaram velhos de um outro modo, estão muito tempo na igreja e não chegaram a lugar nenhum. Isso faz com que muita gente pare de caminhar com Deus. E também aqui não é o caso desse casal. E é justamente nisso que eles fazem a diferença. Porque eles caminhando com Deus, Natália e pastor Ana, vocês podem mandar convite aí para pessoas, viu? Só tá vocês duas aí, me ajuda aí. Vocês podem mandar convite aí. Vou dar um top hoje aqui. Só vou sair daqui depois de 1h30. Aí escuta só isso. E por eles não parar, se você pode ler o texto aí de Lucas 1, o fato deles não parar, e diz o texto aqui no versículo 9, que era um costume. Qual que era o costume? O costume sacerdotal. Era entrar no santuário, no versículo 9, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, para fazer orações, para apresentar ofertas diante de Deus pelo povo. Era um costume, era obrigação do sacerdote. E Zacarias, como sacerdote, ele tinha essa obrigação diária. E por haver muitos sacerdotes, havia turnos. Então, eu não sei como funcionava, se era uma semana, se era um mês o turno dele, ele tinha que estar lá cumprindo essas obrigações para com Deus. Cumprindo essas obrigações para com Deus. E disse aqui que, por ser isso um costume, um hábito que ele tinha que fazer constantemente, justamente num dia desse aí, durante esse tempo, a multidão estava lá de fora, e ele lá orando, botando para quebrar, porque era uma função que ele tinha que executar. Diz a palavra que um anjo apareceu a ele dentro do templo. Está vendo, irmãos, a importância da nossa vida com Deus? A importância de nós cultivarmos essa vida constante com Deus? A importância de nós nos dedicarmos aos serviços que nós prestamos a Deus, sem desanimar, sem deixar que as frustrações, as dificuldades sejam empecilhos para nós cumprirmos, sem deixar que nada disso venha impedir. Por quê? Porque Zacarias, sendo estéril, a mulher estéril, e eles avançados em dias, já velhos, não deixavam de cumprir as suas obrigações. Fala comigo, quantas pessoas passam tempos e tempos e tempos sem frequentar uma igreja? Quantas pessoas passam tempos e tempos e tempos sem ler Bíblia? Algo que é de praxe, que é fundamental na nossa vida. Eu tenho insistido com as pessoas para que leiam a Bíblia. Eu tenho insistido com as pessoas para que elas possam se dedicar a esta leitura, porque eu faço isso. Eu acabei no dia 1º agora de ler a Bíblia toda, e já li Mateus e Marcos novamente, e estou começando o livro de Lucas,
e por isso estou comentando ele aqui agora, porque eu não tenho deixado as dificuldades. Eu estou aqui numa sala, esperando o meu carro ser consertado, e estou lendo Bíblia. E não estou negligenciando também este compromisso de ministrar a palavra através das redes sociais. São compromissos que eu tenho feito com a minha vida. E justamente num momento desse aí, foi que o anjo que Deus enviou em resposta às orações constantes, à insistência no cumprimento das suas obrigações, vamos usar o termo religioso, mas eu prefiro o termo espiritual, esse compromisso espiritual em colocar em prática a palavra de Deus, amém? E ali não só eles oravam, mas diz aqui o texto, no versículo 10, diz assim, durante o bichinho chato aqui, rapaz, mosquito, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Não só Zacarias e Isabel oravam, mas também a multidão de pessoas oravam com eles. Então, quando você ora, automaticamente tem pessoas que vão orar com você. Quando você ora, tem pessoas que você nem conhece que vai orar com você. Eu comecei aí uma campanha na igreja de oração. Qual que é a intenção desta campanha? É nós sermos recompensados, sim. Eu tenho aprendido isso, se der tempo eu vou falar sobre isso, sermos recompensados pelo que nós fazemos em Deus. E a Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15, 58, vai afirmar justamente isso, para que a gente seja firme, constante e abundante. Ser firme, não se mover do lugar, não parar de fazer, não se movimentar, perseverar, insistir ali naquilo que você quer realmente, ser firme, ser constante, dar essa sequência. Fez uma vez, mas não faz de vez em quando não, faz a mesma coisa todos os dias, leia todos os dias, ser constante. O salmista diz no Salmo 1 que a pessoa inconstante, ela é levada por toda sorte de bênção. O que é isso, a pessoa inconstante? Ele não tem firmeza. Então alguém fala assim, faz isso que é bom. Ele vai lá e faz. Vai ali não sei aonde que é bom. Aí ele vai. O benzedor fala isso, vai lá e benze. E às vezes crente, entendeu, irmãos? Começa com as mandingas aí, crente fazendo mandinga. Porque não tem firmeza naquilo que a palavra diz. Não tem firmeza naquilo que Deus está falando. Porque a firmeza não está... Deus é firme, mas Deus quer que você tenha essa firmeza de caráter, de comportamento. Ser firme, constante, faz a mesma coisa todo dia e abundante. Não faz pouco. Você vira uma fonte. Não faz pouco, faz muito. É abundante. Não tem limite. Entendeu? Não fica aí lendo limitado. Tudo você vai fazer para Deus, você põe limite. Eu só posso fazer 5 minutos. Eu só posso 2 minutos. Faz o máximo que você puder. Se torne uma pessoa que transborda, que é abundante. É aquela fonte que jorra sempre. Isso vai fazer você ter algumas mudanças. E Zacarias, ele tinha isso. Ele era constante, constantemente oferecendo sacrifícios a Deus. O que apareceu para ele? Caraca, que mosquito chato. Apareceu um anjo para falar para ele o seguinte. Zacarias, a hora que ele viu o anjo, aqui diz aqui, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ele estava queimando incenso e apareceu um anjo para ele. E diz aqui o texto aqui que ele ficou turbado. O temor apoderou-se do coração dele. Fátima, graça e paz, minha irmã, boa tarde. Amém, irmãos? O temor apoderou do coração dele e disse-lhe o anjo, Zacarias, não fique com medo, não fique com medo, porque a tua oração foi ouvida. Olha só, irmãos, que faz diferença. Tudo que o diabo quer é que você não ore. Tudo que o diabo quer é que você não cumpra as suas obrigações para com Deus. Tudo que o diabo quer é que você não leia a palavra.
Porque é justamente isso que o anjo está falando com Zacarias. O que foi atendido era o que ele estava fazendo. Orações, apresentando incensos, sendo constante, sendo firme, sendo abundante. Detalhe, vou falar de novo. Mesmo ele sendo estéril, a mulher sendo estéril, improdutiva, mesmo ele sendo velho, ele não deixava de cumprir as suas obrigações. A minha pergunta é: você tem cumprido as suas obrigações para com Deus diariamente? Porque é isso que vai fazer diferença. Você tem ido para o templo diariamente, nos dias de culto, na sua igreja, nas orações, participando, colocando o seu olhar na Bíblia? Porque se Deus tiver que mandar um anjo para você, para te socorrer na sua necessidade, na sua esterilidade, na dificuldade que você está vivendo, Ele vai enviar enquanto você faz as suas obrigações espirituais. Zacarias foi atendido enquanto orava e apresentava incenso no templo. Incenso são orações. Amém, irmãos? Incenso são orações que sobem como fumaça. Quando você ora, você está apresentando incenso. O altar de incenso hoje é o teu quarto. O templo da igreja é o altar do incenso. É onde você dobra o joelho e oferece sacrifícios a Deus. Ele diz aqui, a tua oração foi ouvida. Foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, a quem darás o nome de... Eita glória, tem um mosquito aqui me perturbando, viu, irmãos? Eu estou falando baixinho assim, porque eu não sei nem como está chegando o som para você aí. Estou falando baixinho aqui. Então, a oração que eles faziam, a oração, Pai do Senhor, meu querido, bom demais, Jeff. A oração, irmãos, que eles estavam fazendo ali, não existe oração em vão. Não existe oração em vão. Porque o anjo, ele veio falar para eles, vou tentar interpretar aqui, viu? Vocês são estéril, vocês são estéreis, porque se o marido é estéril, a mulher é estéril. Se a mulher é estéril, o marido é estéril. Porque um para gerar a bênção depende do outro. A mulher não consegue gerar sem o marido e nem o marido sem a mulher. Não adianta. O som está ótimo, obrigado. Obrigado, gente, pelo feedback aí. Viu, irmãos? Ele dependia de uma esposa produtiva para realizar o desejo do coração dele. E eu creio que o maior desejo de Zacarias era ser pai. E o maior desejo de Isabel era gerar um filho para o marido. Então, e eles juntos, creio que a vida toda, um animando o outro, e só que se passou a vida toda e esse sonho não foi realizado. Mas o que vai fazer eles alcançarem esse objetivo, esse sonho, é justamente o fato de não olhar para a dificuldade. O que trouxe a resposta para eles foi justamente o fato de não ficarem focados no problema. Porque tem gente que foca no problema, e focar no problema te faz parar de agir. Então, eles estavam com problema, mas focado no que a palavra dizia. Estavam com problema, era estéril e eram velhos, era um problema e tanto. Viu? E detalhe, né? A medicina naquele tempo não resolveria esse problema. Hoje a medicina é avançada, né? Tem até alguns velhinhos aí que nem parece que é velho, né? Mas naqueles dias não, era uma dificuldade. E só que eles não pararam de orar, não pararam. Então, o meu convite para você hoje aqui é: não pare de fazer as suas tarefas espirituais, porque são elas que Deus estabeleceu para abençoar a sua vida. Vou falar de novo, bem devagarinho. Não pare, não cesse de cumprir com as suas obrigações espirituais, porque são elas que vai fazer Deus trazer a sua resposta.
não deixe de ler a Bíblia diariamente. Não deixe de fazer orações diariamente. A Bíblia, pelo menos 2 vezes por dia, você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar na palavra. Orações sem intenso. Vai 3 vezes por dia. Vai para o pau. Você não tem nada a perder. Às vezes a gente gasta muito tempo procurando coisa, consumindo coisas inúteis nas redes sociais, coisas que não vão nos beneficiar em nada. E às vezes passamos aí meia hora na presença de Deus e já estamos enjoados. Olha só o anjo falando, porque a tua oração foi ouvida, e o benefício, quem vai receber é a tua mulher, te dará a luz. Está vendo? O que a esposa gera, recebe aí, viu, pastor? Essa é para mim, a pastora, essa. O que a mulher gera é em benefício do marido. Tremendo isso. O que a esposa gera é em benefício do marido. O marido é beneficiado com a produtividade da sua esposa. Se cumpre o que a palavra diz no Salmo de 128. A esposa, a mulher, como videira, como árvore frutífera, produzindo. Está entendendo, irmãos? Então, quando a esposa, ou a mãe, esposa, a mãe, a nossa irmã Fátima está aí, né? Mãe, quando essa pessoa ela tem as suas funções espirituais em dia, o próprio Deus vai se encarregar de fazer dela uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água. Quem é esse ribeiro de água? É o Espírito Santo, que vai fazer você frutificar, não para você mesmo, mas para o seu marido, vai frutificar para o seu filho, vai frutificar para a sua casa, vai frutificar para a sua igreja, vai frutificar para o seu vizinho, vai frutificar para a sua parentela. É o que Deus vai fazer. Está entendendo, irmãos? É o que Deus vai fazer. Você frutificar. Salmo 128, Salmo 1, ele fala dessa esposa. Quando eu não tinha filho, que eu era estéril, eu que era estéril, Pedro, faz a pergunta que eu te respondo, Natália. Então, eu era estéril e eu não podia ter filho. Eu fiz uma campanha no Salmo 128. Eu lembro disso. E eu estava desempregado. Não, Salmos 128 e Salmo 1. Né? O Salmo 128 é o Salmo da família, que diz que a mulher vai ser como uma videira, amém? Ao lado da sua mesa, que vai gerar, que vai produzir. Então é isso que é a intenção de Deus, que vocês, como mulheres, produzam, sejam férteis, porque a oração, ela vai quebrar a infertilidade. A oração, colocada em ação, ela vai quebrar a improdutividade. Salmo 128, isso aí, Natália. Salmo 1 também fala daqueles que meditam na palavra de dia e de noite, que vai ser produtivo. Deus quer que você seja produtivo, amém? E a minha palavra hoje aqui, ela tem muito a ver. Eu estava conversando com a minha esposa agora mesmo sobre intenção. Eu estava aqui estudando a palavra e compreendi que para Deus vale muito mais a intenção pela qual você faz algo do que a ação em si. A ação, ela precisa demonstrar a intenção. Só que muitas vezes nós estamos camuflando a intenção com a ação e não permitimos que a ação seja clara o suficiente. Eu não vou me aprofundar muito aqui não, porque eu gosto de colocar escrito para que eu possa explicar com clareza as coisas. Aqui é só uma ideia, bem aqui acompanhando o texto. Então o que é que Deus quer? Que você seja
uma mulher produtiva, uma mulher que produz, que gera mesmo. E se você cumpre as suas obrigações espirituais de verdade, Deus vai ouvir a sua oração e vai te responder e vai dizer que você vai gerar, vai deixar de ser estéril e dará à luz, vai gerar coisas para a sua família. Amém? E Deus vai estabelecer coisas grandiosas para a sua vida. Amém? E diz mais, o versículo 14. Olha só o que Deus fala, irmãos. Eu estou aqui maravilhado assim com as promessas de Deus. E eu quero viver essas promessas. E a minha intenção de coração é compartilhar com vocês aquilo que Deus quer para que você possa viver. Olha só, um casal velho, estéril, recebe a visitação de um anjo que diz para eles que a oração deles foram ouvidas, que Deus vai fazer ela se tornar produtiva, fértil, e diz mais, que ela vai produzir para a família dela. É a promessa que eu estou falando aqui. Se você entender aí, toma posse, que é para a sua vida essas promessas também, e não somente para Isabel naqueles dias, não, é para a sua vida. E o versículo 14 diz o seguinte: e em ti haverá prazer e alegria. Receba isso aí, irmãos. O que Deus vai fazer na sua vida quando você começar a desenvolver essa vida espiritual, colocar em prática as suas funções espirituais de ler, orar, jejuar, pregar para as pessoas, ensinar as pessoas. A palavra diz aqui, versículo 14 de Lucas 1: em ti haverá prazer. Todo o desprazer que você tem vivido, Deus vai mudar essa história. Você vai ser uma pessoa que vai sentir prazer na sua vida, na sua família, vai sentir prazer no seu casamento, vai sentir prazer no seu filho, vai sentir prazer no seu trabalho, vai sentir prazer nas suas realizações, nos seus projetos. Você não vai ser mais uma pessoa que vai acordar desanimada, não. Vai ser uma pessoa que vai acordar com prazer de viver a vida que você está vivendo em Deus, porque você está estabelecendo como prioridade as suas funções espirituais. Olha o que eu estou falando aqui. E não é só sentir prazer, não. Porque prazer é uma coisa. Está dizendo aqui o texto, vai sentir prazer e alegria. E mais, não é só sentir prazer e alegria, não. Diz o texto aqui. Amém? E muitos vão se regozijar com as bênçãos que Deus vai gerar na sua vida. Olha só o que Deus está falando. O que você vai gerar. Você podia até estender sua mão assim aí, e falar: eu recebo em nome de Jesus. Deus está falando. O que você vai gerar prazer, alegria, e outras pessoas vão se regozijar. Regozijo é prazer intenso. Prazer intenso. Amém? Prolongado. Algo que vai fazer você viver o melhor da sua vida. Amém, querido? Mas aqui eu vou dar um salto aqui, porque eu não vou me alongar, porque o lugar que eu estou aqui não é propício, né, para eu continuar falando. Mas eu vou fazer um questionamento aqui. Amém? Vou fazer um questionamento. E acho legal, porque olha o que Deus está falando. Aqui no versículo 16, Deus falou com Zacarias o seguinte: o que você vai gerar o telefone. A Claro resolveu hoje me ligar o dia inteiro. Mas não é a Claro, não. Agora é o Ricardinho aqui. Vou recusar a ligação dele. Deus falou com Zacarias o seguinte: eu queria que essa é a bênção em relação da palavra para você. Você é sério, era velho, mas não deixou de cumprir as suas obrigações espirituais. Eu vou fazer você gerar. O que você vai gerar vai trazer
prazer, alegria e vai regozijar outros e mais, vai fazer com que pessoas se convertam. Está no texto. Está no texto. Amém? Porque a promessa para Zacarias era João Batista, o pregador, o precursor de Jesus. Mas você não quer um João Batista, quer? Acho que você não quer. Mas você quer algo. E muitas vezes se sente estéril, porque não está acontecendo. Por que não está acontecendo? É porque você está negligenciando a sua vida espiritual. E se você negligencia a sua vida espiritual, você fecha as portas do céu para você. Porque o que abre as portas do céu é o cumprimento da vida espiritual. Então, a dica que eu te dou é essa: coloque em ordem essa vida espiritual, essas práticas espirituais, porque Deus, Ele tem a intenção de te abençoar, abrindo as portas do céu para você. Amém? Aí eu vou te dar a dica aqui. Fala assim, ó: e o que você vai gerar vai converter muita gente. Olha só, irmãos, pessoas que você tem desejo que se converta, pessoas que você quer que mude de vida. O que Deus vai gerar através da sua vida, através da sua prática espiritual, vai fazer com que essas pessoas se convertam. Não sei se você crê nisso. Amém? Não sei o quanto você crê nisso. Eu estava estudando ontem o curso que eu faço de PNL. Então fala isso: as suas crenças definem os seus resultados. Aquilo que você acredita define os seus resultados. Então, você não pode fingir que acredita. O que me chama a atenção é que quando Marcos conta a história de um pai que tinha um filho, alguns falam lunático, mas endemoniado, que o demônio jogava ele no fogo, na água, o pai pede a Jesus: Jesus, ajuda a minha falta de fé. Se você tem falta de fé, irmãos, se você não acredita da maneira que precisa acreditar, conta isso para Deus. Fala com Deus: Deus, eu queria acreditar, mas eu não estou conseguindo. Eu não tenho essa fé de acreditar que o Senhor vai agir na minha vida, mas eu gostaria muito de mudar essa realidade. Eu gostaria muito, Deus, de acreditar da maneira que te agrada. Me ajuda para que eu possa fazer essas mudanças e possa viver esses milagres que o pastor Marcelo fala aí, mas que eu não vejo possibilidade e nem probabilidade de acontecer na minha vida. Você podia falar assim com Deus, porque isso é sinceridade. Isso é sinceridade. E Deus ama a sinceridade. Ele não vai te criticar por você dizer que não tem fé o suficiente e que você não consegue acreditar no que Ele está falando. Não vai te criticar, mas Ele vai ajudar você a ter fé. Porque um dos dons espirituais gerado pelo Espírito Santo é justamente esse: fé. Amém? Então, irmãos, olha só o que fala mais aqui. Eu acho legal demais. Ele fala assim que o João Batista, que vai ser gerado em Isabel, filho de Zacarias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Olha só, a sua vida vai preparar pessoas para servir a Deus. Mas aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu estava falando agora com você. Zacarias vai estar ouvindo o anjo até esse momento. Eu sou o anjo da igreja e você está me ouvindo até esse momento, de repente, lutando interiormente com sua mente e os seus sentimentos, querendo acreditar no que eu estou falando, porque já está velho de igreja, está velho, está idoso na igreja, e é estéril, não conseguiu produzir ainda o que pode produzir, o que poderia ter produzido, mas Deus está falando aqui que você vai produzir. É só fazer alguns consertos na sua vida espiritual
porque não é a vida material que produz, o que produz é a vida espiritual. Tem gente tentando produzir com a vida material, mas a vida material é só uma ferramenta, porque as coisas vêm do invisível para o visível, vêm do espiritual para o natural. As coisas não, as nossas ações são aqui, mas gera no reino espiritual. Aí no versículo 18 de Lucas 1 está escrito assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Como vou saber que isso é verdade? Como saberei que isso vai acontecer? Beleza, é uma pergunta simples. Alguém que está interessado em saber como vai acontecer. Mas só que ele vai fazer xixi fora do pinico. Quando ele diz assim: pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Irmãos, eu vou terminar aqui porque eu não vou me alongar não, né? Está quase na hora de terminar também já tem 37 minutos, mas eu vou te dar a dica. Eu estou pregando aqui uma palavra de bênção e de vitória para você. Estou profetizando aqui que a sua esterilidade, que a sua improdutividade vai ser sanada em nome de Jesus, e que áreas da sua vida que não geravam frutos vão começar a gerar por causa da palavra e por causa de uma vida dedicada a Deus, às coisas espirituais. Entenda isso. Amém? Isso é revelação fresquinha de Deus aqui para as nossas vidas, para mim também. Porque tem dias que a gente acorda com vontade de fazer nada para Deus. Viu, irmãos? Mas Deus está falando, ó, você vai gerar, a sua esterilidade vai ser arrancada, o que você vai produzir vai converter pessoas, vai gerar prazer, vai gerar alegria, vai gerar satisfação em outras pessoas, vai converter coração de pessoas a Deus, vai arrancar pessoas da dificuldade que ela vive. Olha só, uma vida espiritual levada a sério, dedicada, amém? Sem olhar para as dificuldades. João Batista, ele ouviu isso tudo, igual você está ouvindo agora aqui. Eu sou anjo, tá? E estou falando aqui, repetindo as palavras que João Batista ouviu. Mas João Batista, ele vai perguntar: como saberei que isso vai acontecer? Essa pergunta, ela é pertinente, ela é válida, ela é aceita. Porque se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que Maria, amém? Está aqui lá no versículo 39 do capítulo 1, Maria faz a mesma pergunta para o mesmo anjo: como que isso vai se dar? Mas só que, qual que é a diferença? Zacarias vai usar a esterilidade, vai usar a velhice como impedimento para que Deus não cumpra, o que ele está falando, como se as limitações humanas fossem capazes de parar esse Deus poderoso que diz: agindo eu, quem impedirá? Amém, querido? Essa é a minha palavra para você. Não gaste tempo tentando mostrar para Deus o seu problema. Não tente, não gaste. Olha, Deus, eu estou com esse problema, eu sou estéril, eu sou capaz de produzir, de gerar. Deus, eu tentei. Você falando aqui. Deus, eu tentei começar um negócio e não dá certo. Não tente, é gastar tempo inútil. É gastar tempo inútil, é gastar palavras e energia. Por quê? Quando eu me dedico a Deus, e eu estou falando isso, irmãos, com propósito, com intenção. Amanhã eu vou dar essa palavra da intenção, porque eu percebi que todos os homens que tiveram intenção clara diante de Deus, eles mudaram a vida deles. Só para ter uma
noção aqui, para ter uma noção. A Bíblia diz assim no livro de Jeremias 17:10 e também de Romanos 8:27, que Deus, Ele conhece a intenção do coração. É muito importante o que eu vou te falar. É porque eu escrevi agora aqui, não está muito claro na minha mente ainda. Mas o que é a intenção? Intenção é algo que eu quero que aconteça. Qual que é a sua intenção para a sua família? Qual que é a sua intenção para o seu filho? A intenção é planos, projetos, objetivos. Isso é a intenção. Aí Deus falou comigo hoje sobre motivo. O que é o motivo? O motivo é a ação que eu tenho. Amém? O motivo é a ação que eu tenho que revela a minha intenção. A ação revela a intenção. Vamos supor que eu quero chamar, a minha intenção é chamar a atenção de alguém. A minha intenção é chamar a atenção de alguém que está lá fora. Está lá fora. Mas o lugar que eu estou aqui é igual ao hospital. Tem aquela mulher assim, ó. Aí você não pode gritar. Mas você está a certa distância da pessoa. E a sua intenção é parar e fazer com que ela te olhe. Que ela pare para te dar atenção. Mas o local é impróprio para você gritar. Não tem ninguém por perto que pode parar. Você não tem um telefone para ligar para a pessoa. E para você mostrar a sua intenção para a pessoa, o que você vai ter que fazer? Às vezes, quebrar regras. Porque às vezes você não está deixando a sua intenção clara por causa de regras. É porque você olhou para a mulher que está lá no hospital, mandando você ficar quieto, viu? Aí, em vez de você gritar para que o seu propósito se torne uma realidade e você consiga chamar a atenção da pessoa, você fica mais preocupado com o que vão pensar, com o que vai acontecer no local, do que você alcançar o seu objetivo, e a pessoa vai embora. Vai embora. Qual era a intenção do cego Bartimeu? A intenção dele era ser curado. Quero que você entenda isso, a intenção. Vou falar isso que está clareando a minha mente aqui. E diz o texto lá que ele ouviu a voz de Jesus e ele começou a gritar. Gritar era o motivo que ele estava dando para Jesus olhar para ele. Então, o motivo, o que é o motivo? É a ação que me faz, que vai demonstrar a minha intenção. Então demonstre a sua intenção para Deus quando você lê a Bíblia. Fala com Deus: Deus, estou lendo a Bíblia e a minha intenção é aprender, a minha intenção é me preparar melhor, a minha intenção é ter mais conhecimento, a minha intenção, Deus, lendo a Bíblia, o motivo é a sua prática. O motivo é a sua prática. A minha intenção é pregar para as pessoas e elas se converterem. Mostre a sua intenção para Deus. Amém? Quando Zacarias pergunta como vai acontecer e coloca o motivo errado de ser velho, ele não fechou as portas da bênção, porque a intenção de Deus era que João Batista nascesse, mas ele ficou mudo por 9 meses. Por 9 meses. Você pode ler o texto aí que eu não vou seguir aqui, não vou parar aqui. Ficou mudo por 9 meses, irmãos. Então essa palavra eu creio que é para mim, é para você. Eu daria um tema: mostre a sua intenção através das suas ações. Mostre a sua intenção através da sua ação. Qual que é a sua intenção? O que é intenção? Projeto. O que você quer realizar? E qual é o motivo que você está dando para você agir dentro dessa situação? Eu comecei a orar na igreja por 30 dias, porque eu falei para Deus o seguinte: ô Mônica, graça e paz, minha irmã. Amém, irmãos? Eu comecei a orar na igreja por 30 dias, porque eu falei com Deus: Deus, eu tenho a intenção de que as pessoas sejam abençoadas e que elas tenham intimidade com o Senhor. Aí tem que ter um motivo para a gente demonstrar a nossa intenção. É só dica. Qual que é a intenção que você tem com o seu marido? Essa intenção, ela tem que ser demonstrada através de ação. Amém? A sua ação
deve demonstrar a sua intenção. Então eu vou falar isso mais detalhadamente amanhã, em nome de Jesus. Vamos agradecer mais uma vez aqui, amém, a Natália, a Fátima, a minha linda pastora, amém, e esposa amada, viu, um beijão, daqui a pouco eu vou te buscar aí, para você vir aqui pagar a conta, amém, e te falar o seguinte: demonstre a sua intenção com clareza, não fique ocultando, não tenha medo de se mostrar. Às vezes a gente fica com medo de se mostrar e quebra a cara, porque é realmente isso. Deus não está nem aí para a ação. Vou falar isso amanhã com clareza, só para você entender. Você pode ler, porque aí amanhã você vai estar inteirado do assunto, inteirada. Livro de Gênesis, capítulo 22, do começo do versículo até o versículo 18, 19, eu não sei, mas dá uma olhadinha. Ali o texto diz assim, que Deus pede a Abraão para demonstrar a intenção dele para com ele. E o que Deus pede? Para você mostrar a sua intenção para comigo, quero que você entenda a linguagem. Para você mostrar a sua intenção para comigo, que você realmente deseja andar comigo, me obedecer, você precisa matar o seu filho. Entenda bem isso, irmãos. Você precisa matar o seu filho. Eu vou estar contando isso amanhã. E diz a história que Abraão no dia seguinte saiu para matar o filho. A intenção mostra o que você quer. Às vezes a ação ela nem vai acontecer, mas a intenção ela acontece no reino espiritual. E isso abre as portas. Você pode ler o texto e você vai se inteirar do assunto e você vai ver. E eu creio que a partir de hoje você vai seguir a instrução. A minha instrução hoje para você é: transforme intenção em ação. Vou repetir, e antes de eu desligar aqui, eu vou pedir para você escrever aí: transforme intenção em ação. Deixe claro para Deus e as pessoas aquilo que você quer. Coloque aí: transforme a intenção em ação. Coloque aí que eu vou acabar aqui. Só vou acabar depois que você colocar. Transforme, vou falando. Transforme a intenção em ação. Vou repetir até você colocar. Transforme intenção e ação. Amém? E detalhe, irmãos, é que vem na cabeça, eu vou falando aqui. Já viu aqui a maioria, aqui a minha esposa já está casada, a Natália está casada, né? E a Fátima, né? Mas escuta só, irmãos, quando a gente é mais jovem, que é adolescente, aquelas fases de namoro, né? Aquelas fases de namoro, e a moça está com intenção no rapaz, o que ela faz? Ela começa a demonstrar as suas intenções para com ele. E às vezes, você vai entender isso, às vezes ela não dá uma palavra, mas as suas intenções é tão clara que ela está interessada nele. Às vezes os olhares, a gentileza, a forma de abordar, né? O conversar, aquele passar a mão no cabelo e dar uma olhadinha quando vira a esquina, né? Ficou tão clara. Você vê aí que a Natália casou com um moço que eu entendia que era tímido. Eu entendia que o seu esposo era tímido. Você casou com o moço. E como você conseguiu isso? As intenções. Quem mostrou mais intenção? Você ou ele? Vira e mexe, Romário. Me lembra Romário. É isso aí, cara. Tá entendendo, irmãos? Deixar claro as intenções para com seu esposo. Não é você obrigar a ele ser uma coisa, mas é deixar claro que a sua intenção gostaria, como você gostaria que ele fosse. A intenção fala mais do que a ação, porque às vezes a nossa ação diante da intenção está em desconformidade. Oh, Deus falou isso comigo aqui hoje, agora, aqui de manhã. Eu estou compartilhando com você aqui, ó, algo fresco que Deus me deu. A intenção. Dê mais valor à sua intenção e faça com que essa intenção seja transformada em ação.
E depois você me conta aí os resultados, tá? Nos comentários. Me conte os resultados nos comentários. É preciso comentar para que as pessoas entendam, irmãos. Amém? Para que as pessoas entendam. Eu estou com um texto aqui de todo tamanho a respeito desse assunto. Mas eu estou aqui superficial hoje. Mas amanhã, meio-dia, em nome de Jesus, eu vou estar falando com mais clareza. Deus viu a intenção de Abraão e não foi necessário que ele matasse o filho. Eu vou insistir com você. Leia lá Gênesis 22. Amém? Leia lá. Medite no que eu estou falando. A intenção é maior do que a ação. E eu tenho a certeza que quando você pegar... E outra coisa que eu quero falar antes de acabar aqui é que o que Deus quer? O que Deus quer de mim e de você? Para que tudo que eu falei aqui possa se tornar uma realidade na sua vida. Que você vai deixar de ser estéril esse ano ainda. Se você der atenção ao que eu estou falando aqui, esse ano ainda você deixa de ser estéril. Ser estéril é ser improdutivo. Ser improdutivo é sinônimo de pobreza. Ser improdutivo é sinônimo de pobreza. Você vai deixar de ser pobre em todas as áreas da sua vida quando você pegar a intenção de Deus e transformá-la em ação. Deus vai fazer você uma máquina que vai demonstrar a intenção dele. Irmãos, beijão no coração da Natália, da Mônica, da minha sobrinha linda Yasmin, que eu creio que entrou agora aí, não sei se está aí ainda, a Fátima, minhas irmãzonas aí, amém? E detalhe, que o que eu estou falando aqui, se vocês praticarem, é que vai fazer o meu trabalho ter qualidade. Então vocês validam o meu trabalho. O meu trabalho é pesquisar, aprender e trazer para vocês a informação correta para você transformar isso em ação. Então, coloque na sua cabeça, escreva isso no seu guarda-roupa, na sua geladeira, no umbral da sua cama. Escreva isso. Transformar intenção em ação. E fala assim, já consegui transformar a intenção em ação. Quando você namorava, a sua intenção de namorar transformou o seu namorado em marido. Quando você colocou a sua intenção em ação. Amém? A sua intenção fez aquele moço que não olhava, né? Quando a gente é novo, adolescente, a nossa intenção fez aquela pessoa que não nos olhava, que não prestava atenção em nós, que começasse a nos olhar. Olha só o que eu estou falando, hein, irmãos? Escuta bem o que eu estou falando. A intenção. Quando a sua intenção ela atender o que Deus quer, você transformar a intenção de Deus em ação, eu não sei quem vai parar. Não vai existir ninguém na face da terra que vai te parar. Amém? Eu vou te pedir você, depois você que passar isso aqui, eu vou pedir um favor a vocês, coloque no comentário o que você entendeu lá de Gênesis 22, escute isso, Gênesis 22 e Gênesis 11, do 1 ao 6. Então Gênesis 22, do 1 ao 18, 20, amém? Eu não sei aqui agora aqui, posso até olhar, para te dar a referência correta. Gênesis 22, é bomba, é para vencer. Isso é para quem quer vencer, irmãos. É para quem quer mudar de vida, para quem cansou de ficar aí sofrendo, humilhado, como eu li no texto lá. Imagina só Isabel nos dias dela, porque ser mãe naqueles dias era algo fundamental. Ser mãe, a mulher que não era mãe naqueles dias era considerada amaldiçoada. Você imagina isso? Uma mulher naqueles dias que não realizava esse projeto de ser mãe era amaldiçoada, e o marido tinha direito de arranjar outra esposa. É só você ler o livro lá de 1 Samuel, né? Ana e Penina,
Quando Ana não cumpriu o projeto de ser mãe, o seu esposo arrumou outra mulher. Então aqui, ó, Gênesis 22, do 1 ao 19. Gênesis 22, do 1 ao 19. Você leia e comente se o que eu estou falando aqui é verdade. E coloque lá, viu? Transformando intenção em ação é o fator principal da vitória. Porque você vai ver que Abraão não teve que matar o filho. Muitas coisas você não vai ter que fazer, mas muitas coisas você vai ter que fazer. Amém? Deus te abençoe. Uma boa tarde. Eu vou estar aqui orando, jejuando, lembrando aí aos irmãos que 18 horas nós temos oração até meia-noite. Amém? Vai ter recompensa. É o nosso tema. Que Deus vos abençoe. Mimi, um beijão no coração. Natália, Mônica, Fátima, Laura Moreira. Amém? O que eu puder aprender para ensinar vocês, eu vou fazer isso. E vou ver aí no comentário aí, ó, resolveu o problema. Se alguém alcançar uma vitória aí, irmãos, comente aí no meu status, comente aí nos comentários dos meus vídeos, em nome de Jesus, tá bom? E compartilhe, me segue também lá no YouTube, amém? Me ajude a crescer, em nome de Jesus. Eu não consigo crescer sem vocês. Fica com Deus, um abração em todos.